Estúdio Aberto. 7h48, outubro chegou e junto com ele a importância de reforçar junto a mulheres o quanto é preciso cuidar de saúde e diagnosticar de forma precoce o câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é um dos que mais acometem mulheres no mundo, com aproximadamente 2.300.000 novos casos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos, por câncer em mulheres. No Estúdio Aberto de hoje, a gente conversa com a médica mastologista da Unimed BH, Kerstin Kepp Rangel. Doutora, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado pela gentileza com a Rádio Super. Boa noite, é um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. E aí a gente traz essa necessidade, doutora, da gente falar sobre prevenção. Mais que isso, falar em diagnóstico precoce, porque no caso do câncer de mama, isso é fundamental, colocar os exames em dia. Com certeza, a gente recomenda que a mamografia seja realizada uma vez ao ano para mulheres acima de 40 anos, sem idade definida para terminar, desde que a mulher tenha uma expectativa de vida grande ainda, e o diagnóstico precoce é absolutamente fundamental para que a gente possa garantir o tratamento e principalmente a cura, tornando essa doença tão grave controlável. Doutora, na experiência clínica da senhora, as pessoas estão mais conscientes dessa importância de prevenção? A gente já tem, o Outubro Rosa bem consolidado, mas as pessoas têm essa consciência de buscar. Como é que isso impactou, como é que o Outubro Rosa impacta para que as pessoas, não só em outubro, mas durante todo o ano, continuem com esse pensamento de buscar o médico, de fazer essa prevenção, doutora? O Outubro Rosa tem sido fundamental e todas as ações que são feitas no mundo inteiro, inclusive pelas prefeituras e órgãos públicos, A gente perdeu aí o contato com a doutora Kerstin, acho que é o volume da senhora, doutora Kerstin, ou o microfone que desabilitou. Isso, agora voltou. Ótimo. Pode retomar de onde do início, A senhora falava do Outubro Rosa e das ações realizadas por órgãos públicos, enfim. E eu acho que isso é de extrema importância. Sim, as mulheres têm se conscientizado muito mais, a coisa vira assunto, uma fala para a outra, a filha cobra da mãe e assim sucessivamente. Então a campanha, sim, ela é um sucesso no mundo inteiro. Pois é importante a gente falar também que esse Outubro Rosa, ele traz essa importância, das mulheres se cuidarem, mas o câncer de mama também pode atingir homens, não é uma doença exclusivamente das mulheres, feminina, não é isso, doutora? É muito importante dizer isso. 1% dos casos acontecem em homens, e homens também falecem de câncer de mama. Uma vez que os homens também têm glândula mamária, ela só não é tão desenvolvida quanto a da mulher, devido justamente aos hormônios masculinos e à falta dos hormônios femininos, mas os tecidos estão lá, pode haver alteração. A faixa etária no qual os homens são acometidos habitualmente é 10 anos após a faixa etária mais comum das mulheres, ou seja, estamos falando aí de homens com uma idade um pouco mais avançada, em torno de 65, 75 anos. A senhora falou de diagnóstico precoce, doutora? A gente precisa enfatizar bastante isso, buscar sempre a ajuda do especialista, do profissional, para que haja, se houver esse diagnóstico, ele ser o mais precoce possível. Agora, como é que se trabalha na prevenção, tanto mulheres e homens, o que pode ser feito em termos de prevenção para evitar que esse câncer apareça? É possível isso? É possível falar disso? Infelizmente, a gente não tem disponível uma vacina contra o câncer de mama, mas a gente pode sim falar em prevenção primária, que seriam as atitudes que todos nós podemos ter para evitar doenças, e falamos na prevenção secundária,
que é o diagnóstico precoce, a fim de proporcionar um tratamento adequado. Na prevenção primária, o mais importante é a prática da atividade física regular, peso corporal adequado, um IMC adequado, uma alimentação adequada, evitar a ingesta de álcool, evitar o consumo de cigarros e ter uma vida mais saudável, descascando mais e desembalando menos, comidas menos industrializadas. A gente estima que se as mulheres realmente seguissem essa recomendação, a gente diminuiria os casos de câncer de mama em cerca de 30%. A gente não foi feito para ficar aqui sentado na frente do computador em home office, né? Nós nos movimentamos muito menos que no passado e isso tem uma repercussão importante. E o diagnóstico precoce, como já disse, a partir da mamografia anual e do exame clínico anual por um médico capacitado. Inclusive sobre isso, sobre a questão da mamografia, eu até vou colocar aqui a pergunta da nossa ouvinte, a Joyce. Ela disse que a mãe dela teve câncer de mama. Ela pergunta sobre a influência da hereditariedade, se ela, antes dos 40, ela precisa fazer a mamografia. Isso depende muito da história familiar, em que idade a mãe de Joyce foi acometida da doença, e existem outros familiares também acometidos por câncer de mama ou câncer de ovário. Se isso não for o caso e a idade da mãe de Joyce tiver sido na pós-menopausa, entre os 55 e 65 anos, que é a idade que a gente vê a maior incidência do câncer de mama esporádico, ela deverá iniciar os seus exames aos 40 anos, como é a recomendação, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Mastologia ou da Sociedade Brasileira de Radiologia e de outros órgãos internacionais. Como é que está o Brasil em relação a essa prevenção secundária, hein, doutora? Em relação à mamografia, principalmente na rede pública. As mulheres que precisam ter acesso à mamografia têm esse acesso? Como é que a senhora avalia a nossa situação em relação a isso? O maior problema no Brasil, na verdade, não é o número de mamógrafos, mas é a distribuição injusta desses aparelhos, né? Eles estão concentrados em grandes cidades e a gente vê que as periferias, cidades pequenas e interior, existem poucos aparelhos disponíveis e principalmente para a rede pública. Então a gente tem sim uma defasagem de oferta que vem melhorando através de políticas públicas e justamente também como ações como, por exemplo, o Outubro Rosa. Mas esse cenário de diferenças regionais também se aplica aos exames mamográficos.